Eu acho que não teve um momento da minha carreira onde eu não me sentisse atrasada. Tirei do peito. Vamos falar sobre isso? Esse é o Santalks número 16. Todas as quartas-feiras eu estou no Instagram e no YouTube falando com vocês sobre opiniões minhas, mercado da beleza e alguns assuntos que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Vocês sabem que esse momento que eu tiro aqui para fazer o Santalks é um momento de explorar as vulnerabilidades do mercado, minhas próprias vulnerabilidades e questões que eu gostaria muito de ter conversado com outros cabeleireiros, enfim, no início da minha carreira, agora, enfim. Então eu tô usando esse espaço aqui da internet pra gente conversar sobre N questões, e questões que às vezes a gente nem consegue elaborar direito para colocar na mesa e isso virar um ponto de discussão. Em toda a minha carreira, eu sempre senti que eu devia estar fazendo algo que eu não estava fazendo. Então, quando eu conquistava algum marco de carreira, assim, algo que eu desejava muito, eu sempre olhava mais para cima e pensava, tá, agora é outro objetivo. Então, todas as vezes que eu subia um degrau, eu olhava a escada inteira. Chegou um ponto que isso foi me adoecendo, porque não importava o tanto de clientes, eu sempre queria um pouco mais. Não importava o tanto de seguidores, eu sempre queria mais. Não importava o tanto de visualização dos meus conteúdos, eu sempre queria mais. E esse mais foi me deixando cada vez mais sem conseguir perceber o quanto eu já estava cheia. Então, essa sensação de atraso, na realidade, era uma sensação que me ronda até hoje, com certeza, porque acho que isso é uma coisa sistêmica, mas essa sensação de sempre estar atrasada, eu comecei a perceber que era porque eu estava vendo a minha trajetória com a régua dos outros. A minha trajetória como profissional, de acordo com a trajetória profissional de outras pessoas. Isso é um erro muito ruim de se cometer quando você está numa trajetória dentro de um mercado da beleza. Eu comecei a minha carreira, eu já tinha 23 anos. Eu não tinha 14, 15, 16, como a maior parte dos cabeleireiros e cabeleireiras que eu conheço. Então, quando eu decidi ser cabeleireira, foi um passo muito grande na minha vida, porque eu acreditava naquele ponto, como eu tinha acabado de sair da faculdade, né? Eu tinha me formado em psicologia, numa universidade federal, numa universidade de prestígio na minha região. Eu achava que ali eu ia precisar me reinventar, e realmente foi isso que eu precisei fazer. E nessa reinvenção, eu sempre sentia que eu já devia ter feito alguma coisa. Samantha, que coisa é essa? Eu não sei. É a sensação de atraso, a sensação de que devia estar sendo feito algo mais, maior e mais incrível, assim, sabe? Eu gosto dessa imagem da escada que não acaba, mas hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu consigo olhar para trás e olhar todos os degraus, ao invés de só ficar olhando para os degraus que eu preciso alcançar, E isso me deu uma coisa e eu acho muito importante dentro de um processo criativo e também dentro de um processo de ressignificação de quem se é, na verdade, que é o tempo. O luxuoso hoje é você ter tempo para pensar. A partir do momento, e eu sinto que isso foi há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que eu pausei no meio da escada e consegui olhar para trás, ver tudo que já tinha sido feito, tudo que eu já tinha conseguido, e comecei a calcular como que eu ia subir os outros degraus, isso mudou tudo para mim. Todo o processo de se tornar alguém, no sentido de viver a vida, não tô falando de se tornar alguém, sei lá, famoso, não tô falando disso, eu tô falando de se construir uma pessoa, se construir uma personalidade, né, se construir uma carreira. Todo esse processo é também um processo estratégico e um processo criativo. Como que você vai ter estratégia se você não para pensar? Mesmo se eu tivesse pagado alguém para pensar estrategicamente todas as minhas decisões desde o início da minha carreira, eu teria que, em algum momento, parar e fazer uma avaliação do que eu estava fazendo. E dentro da lógica de salão, dentro da lógica de atendimento, às vezes você acha que parar para pensar é errado. Como a demanda é muito grande de serviço,
e de atenção é muito grande, tanto das redes sociais quanto dos atendimentos, às vezes a gente pensa que parar é uma espécie de pecado mesmo, uma preguiça. Nunca é um descanso, nunca é uma pausa para se pensar. Eu sinto que agora, nesse momento de vida, por mais que eu me sinta atrasada da forma como eu me sentia antes, porque isso eu acho que é um traço do nosso sistema, né? Sistema de vida mesmo, como a gente produz a nossa vida dentro do sistema capitalista, nunca tá bom. Mas por mais que isso ronde a minha cabeça, hoje eu consigo perceber que quanto mais eu paro e penso sobre minha própria vida, mais eu me rebelo, mais eu fico diferente, mais eu consigo falar sobre o que eu faço. E eu acho muito que todos os profissionais que trabalham com atendimento ao público, criatividade e beleza deveriam ter um tempo para si, para pausar, que seja uma semana do seu próprio ano, uma semana onde você para e pensa na sua própria carreira. Senão, os secadores, as tesouras, os pentes, os descolorantes, eles vão entrando dentro da nossa rotina e eles não deixam mais nada existir. As suas criações ficam para depois, as suas conversas ficam para depois. Então, se tem um ponto assim, onde todas essas reflexões que eu tenho feito no Sun Talks me ensinaram, é que essa pausa para se conversar, para se tentar conectar com outras coisas, é muito importante. Eu quero deixar aqui uma dica de série para vocês. Um tempo atrás, eu ainda estava na faculdade, nessa época, uns bons anos atrás. Eu vi uma série que chama Mad Men. Essa série é uma série sobre os marqueteiros, né, da Madison Avenue, aqui em Nova York, que basicamente eles criaram um marketing. Eles precisavam incitar o desejo por um produto através de imagens e propagandas daquela época, 1960. E boa parte da série, as pessoas, os criativos, o pessoal do marketing mesmo, o pessoal que mexia com os brandings, com as criações, de fato, com as narrativas, eles não passavam o tempo de trabalho escrevendo, ou na época não tinha computador, né, ou digitando alguma coisa, eles não passavam pensando arduamente sobre as propagandas. Uma boa parte da série são partes onde eles estão sentados conversando sobre amenidades e, claro, sobre todo o drama da série, mas conversando sobre amenidades e fazendo coisas que não têm exatamente a ver com um processo árduo de pensamento. Chegou um ponto, quando eu estava assistindo essa série, que eu pensei que, na realidade, quando a gente vai trabalhar com criação, quando a gente trabalha muito com a nossa cabeça, com a nossa entrega, tanto artística quanto uma entrega de serviço mesmo, a gente precisa de um tempo para não pensar em nada. Dentro dessa pausa, desse tempo para se pensar estrategicamente sobre as coisas, você também precisa ter um tempo para não se pensar em nada. Porque é aí que vem a ideia, é aí que a sua cabeça consegue funcionar ao seu favor. E o dia a dia de salão é um dia a dia de pressão. Então, se você não tem nenhum momento para pensar sobre isso ou para não pensar sobre isso, em algum ponto a estafa mental vai chegar e vai adoecer você. Então é isso, o Sun Talks hoje foi super viajado, assim como todos. Tô super feliz de agora a gente estar em 2 plataformas, assim como todos os Sun Talks. A conversa não termina no final do vídeo. Então, se você tiver alguma indicação de assunto que você queira falar ou você queira ouvir a minha opinião, deixa nos comentários. Não se esquece de curtir esse vídeo para me ajudar a aparecer aí nas plataformas. E não esquece de se inscrever no canal, porque toda vez que eu postar um vídeo aqui, vai aparecer para você assistir no conforto da sua casa a hora que você quiser. Tá bom? Beijo! Até quarta que vem.